Oi, minha gente, tudo bem? Gente, hoje eu vim trazer para vocês um vídeo falando sobre como eu descobri a minha gravidez aos 6 meses. Me pergunta como foi a reação da sua família e tudo mais. E hoje eu vim contar para vocês como foi. Gente, eu sempre tomei remédio certinho. Eu tomava o ciclo 21. Já aconteceu, gente, de eu voltar de festa por causa de tomar o remédio no horário. Eu sempre tomava 1 hora da manhã porque era um horário X pra mim, porque eu não dormia antes disso. E como eu estudava à noite, não que eu sempre estudei à noite, né? Eu já tomava o remédio antes quando eu estudava em outros horários. Mas como eu sempre dormia umas 2, 3 da manhã, eu era de boa pra mim tomar 1 hora da manhã. E também porque quando eu estudei à noite, eu chegava em casa em torno das 11 e pouquinho, vai. Dependendo do dia, eu chegava quase meia-noite na minha casa. Então, eu sabia que eu ia chegar, jantar, tomar meu banho, e aí eu tomaria o remédio antes de dormir, certo? Então, eu sempre marquei 1 hora. Às vezes eu saía, esqueci, eu levava o remédio pra algum lugar que eu tava indo, sempre pra tomar. Eu sempre me cuidei. Aí, beleza, gente, eu não vou saber como começou pra vocês. Mas assim, eu sempre fui muito chata, sempre fiquei muito doente. E quando eu fico doente, eu fico muito ruim. Não que eu sempre fiquei doente. Mas assim, quando eu fico doente, eu fico muito ruim. Tipo assim, por exemplo, vou explicar pra vocês uma forma tal. Quando eu não como direito, tipo, por exemplo, se eu acordar, não quiser comer, ficar enrolando pra comer e tal. Quando eu sentir fome, se eu não comer no primeiro momento, se quando eu sentir fome não tiver algo pra mim comer ali naquela hora que vai me satisfazer, eu começo a passar mal. E daí pra frente eu já não consigo comer. Se eu forçar, eu vou passar mal, entendeu? Eu vomito e tudo mais, até. Aí eu tenho que tomar soro, um monte de coisa, até o meu corpo se estabilizar e eu conseguir me alimentar. Entendeu? Então, assim, eu sempre fui muito chato com essas coisas. Então, provavelmente começou assim, comigo achando que não tinha comido ou algo assim, enfim. Aí, beleza, né? Até essa parte, ok. Gente, eu sei que eu comecei a ficar muito doente. Muito doente mesmo. Eu. Ó, pra vocês terem noção, eu não conseguia comer nada. Até então a gente achou que tinha começado por isso, né? Por uma falta de alimentação. E aí eu fiquei enrolando, enrolando pra comer. E aí por isso eu não estava conseguindo comer. Mas não era isso, né? Eu sei que, olha, eu fui diagnosticada com tanta coisa que vocês não têm noção. Sério. Eu não sei como que. Graças a Deus, né, gente? Não vou reclamar. Mas assim, eu não sei nem como meu filho tá vivo de tanto remédio que os hospitais me entupiram. Porque assim, eu descobri a minha gravidez com 6 meses. E durante esses 6 meses eu tomei remédios, diversos remédios, por conta de não saber o que exatamente eu tinha. Então toda vez que eu ia no hospital, porque eu já estava muito mal, muito fraca por não conseguir me alimentar, os médicos me diagnosticavam com uma nova coisa e me passavam um novo medicamento. Que eu comecei a desconfiar, porque eu falei, gente, a minha menstruação não parou em nenhum momento. A minha menstruação foi parar no meu 8º mês de gravidez, só. Entendeu? Então, tipo assim, eu menstruei todos os meses certinho. 8 meses certinho, nenhuma vez atrasou, não aconteceu exatamente nada. Eu menstruei normal, como sempre menstruei. E aí eu fui diagnosticada cada vez com uma coisa. Chegou no momento que eu falei assim, gente, ou eu tô grávida ou eu tô morrendo. De verdade, gente, Deus me livre, vou até bater na madeira aqui, ó. Não tô falando isso brincando, mas eu cheguei a falar e eu falei assim, gente, cada vez que eu chego no hospital é uma coisa diferente que eles diagnosticam. Então eu falei assim, vai chegar uma hora que eu vou chegar lá e eles vão falar que na verdade eu tava com câncer de estômago, um câncer no estômago, e que já não tem mais o que fazer, porque é tanto tempo você ali e cada vez sendo uma coisa que eu fiquei realmente com esse medo. Aí, toda vez que eu ia no hospital, depois que eu comecei a desconfiar, depois que eu tive essas duas opções, eu falei, ou eu tô grávida, ou eu tô morrendo. É essas duas chances, outra coisa não tem como. Aí eu peguei e comecei a chegar nos hospitais e falar, olha, eu acho que eu tô grávida. Aí eles, mas você está menstruando normalmente? Eu, sim. Aí eles, então não tem como você tá grávida. Como que você vai estar grávida se você tá menstruando normalmente? E como eu sempre frequentava os mesmos hospitais, não sempre o mesmo, né? Mas assim, pela frequência que eu ia pra tomar soro e tudo mais, como os médicos já me conheciam, eles falavam,
Quanto tempo já que você tá doente? Se você tivesse grávida, a gente ia saber. Você não tem barriga, você não sei o quê, porque eu realmente não tinha barriga. Aí, beleza. No fim, eu só consegui descobrir a minha gravidez porque eu paguei. Eu paguei R$ 72 pra descobrir a minha gravidez. Porque senão eu nem saberia naquele momento. Eu sei que eu pedi diversas vezes pra fazer o teste de gravidez e as pessoas, os médicos não queriam fazer, os enfermeiros não queriam fazer, eles sempre davam certeza de que eu não estava grávida. Aí, beleza. Foi passando, passando, passando. Eu sei que eu fiquei 6 meses tomando diversos remédios e tudo mais. E aí, chegou um momento que eu virei pro Thiago e falei, Thiago, vamos fazer esse teste. Porque assim, eu não tenho barriga, minha menstruação não para. Eu continuo doente, eu não como, eu realmente não conseguia comer, gente. Eu tomava um gole de água, esse gole de água voltava. Ele batia no estômago, voltava. Era tudo assim. Eu tomava remédio, o remédio descia e voltava. Então, tipo assim, era muito difícil, era muito remédio, sabe? Aí, foi. Fui e decidi fazer o exame de gravidez, né? O exame de sangue. Fui, paguei pra fazer. O que foi uma lástima, misericórdia. Gente, pra quem não sabe, eu tenho pavor de agulha. Pavor. Eu odeio tirar sangue, tomar vacina, essas coisas pra mim, injeção. Nossa, não suporto. Só de pensar já me dá dor de cabeça. Sério, me dá um. Eu tenho muito pavor mesmo. E foi horroroso. E eu fiz lá, né? Tudo bonitinho. Fiz o meu. Ah, antes de eu fazer, gente, eu fiz teste de farmácia. Eu fiz 3 testes de farmácia. Só que o que que aconteceu? Deu um positivo e 2 negativos. E o positivo que eu fiz em horário errado. O único que deu positivo, eu tinha feito em horário errado, porque eu não sabia que tinha que ser o primeiro xixi do dia. Porque senão pode modificar o pH, enfim, não sei o que, aqui na aula de ciências. Mas não sabia disso. O único que deu positivo foi o que eu fiz, tipo, no meio do dia. Os 2 que eu fiz depois e que eu fiz no horário certo, deu negativo. Então eu fiquei com dúvida. Por esse motivo eu paguei pra fazer o de sangue. Aí, enfim, fui, fiz, né, e tal. Demorava 3 dias pra sair o resultado, 2 dias saía na internet. Vocês não têm noção do como eu fiquei, gente. Eu fiquei assim, ó. Jesus, o que que eu vou fazer? E esse teste demorava, demorava. Só que assim, quando as pessoas ficaram sabendo que eu tinha feito um teste de um exame de gravidez, a minha mãe já sabia isso, é fato, eu morava com a minha mãe. A minha sogra sabia, foi ela que foi comigo pra me tirar sangue, porque eu, misericórdia. O Thiago sabia, né? É, Aí algumas pessoas ficaram sabendo, não falei pra todo mundo, até porque eu não gosto de dar satisfação na minha vida pra ninguém. Mas falei pra algumas pessoas. E essas pessoas, na verdade, elas ficaram tipo assim, todo mundo da minha família ficou tipo assim, tomara que seja gravidez. Porque se não for gravidez, o Jennifer tá morrendo. Todo mundo chegou na minha teoria, entendeu? E aí foi, saiu o meu exame, aí deu positivo. Ai, gente, olha, eu queria ter o vídeo ainda gravado de quando saiu o exame e minha irmã tava gravando pra ver minha reação. E eu sou tão burra que eu não tava entendendo, porque ao invés de aparecer assim positivo e negativo, não, tava aparecendo sei que lá de numeração e eu fiquei, não entendi. Aí foi isso, descobri a minha gravidez. Todo mundo ficou, na verdade, aliviado, é claro que, né, vem, não é tão aliviado, tipo assim, ai, graças a. Tipo, não que, né? Mas digo assim, é aquela coisa também, nossa, que felicidade, vamos soltar fogos, porque eu tinha apenas 16 anos. Mas, é o que todo mundo fala, se não fosse aquilo, eu estaria morta, porque não tem outra explicação. E aí todo mundo, tipo. Na verdade, as pessoas engoliram, gente. As pessoas aceitaram, porque assim, eu não tava pedindo pra ninguém criar meu filho. Eu estava com o pai do meu filho. Eu não precisava de ninguém pra me sustentar e sustentar o meu filho naquele momento, porque tinha o pai dele que trabalhava, eu tinha acabado de sair do serviço e tinha guardado dinheiro. Então, assim, eu tava bem. Dane-se todo mundo, eu não quero saber, entendeu? Eu não vou negar porque eu estava realmente assim. Mas as pessoas que eu mais queria aprovação por, por questões assim de apoio, né? Não por questões de, ai, porque eu preciso e não sei o que mais. É sempre bom você ter um apoio. Quando todo mundo te apedreja, você enfraquece, de certa forma. A gente tenta ser forte, mas a gente vai sendo forte. A gente não é forte, entendeu? A gente vai criando essa força. Mas o meu pai, a minha mãe, a minha avó, o meu avô, a família do Thiago,
O Thiago em si, eles estavam muito felizes. Eu demorei muito pra aceitar a minha gravidez. Eu fui aceitar a minha gravidez muito depois. Principalmente quando eu fiquei sabendo o tempo que eu tinha. Porque foi assim, quando o posto descobriu que... Quando eu levei o exame e fui fazer o pré-natal, o posto ficou tipo assim, a gente precisa marcar uma ultrassom urgentemente. Porque assim, eles sabiam quanto tempo eu já tava tomando remédio. Eu ia diversas vezes lá buscar remédio. Ou alguém ia buscar remédio pra mim, porque eu já não conseguia nem andar direito, de tão fraca que eu tava. Mas eles sabiam, então eles marcaram assim, minha consulta saiu tipo em 3 dias. E aí eu descobri que eu estava de 6 meses. Então, tipo assim, eu fiquei. E eu tava, tipo, de 6 praticamente indo pra 7. Então, assim, eu fiquei muito apavorada porque eu não queria estar grávida, não queria ter filho naquele momento. É, eu não estava pronto para aquilo. Foi um alívio. Criança é bênção sempre. Eu sempre disse isso para as minhas amigas que tinham tido filho antes de mim e tal, não sei o que, mas eu não aceitei muito bem. Quando eu descobri o tempo, eu fiquei tipo assim, ó. E tipo assim, foi tão assim, pra vocês terem noção, gente, como foi rápido. Quando eu fiz a minha ultrassom, eu fui no hospital e a médica falou assim, tava lá, olha, o fêmur, não sei o que, falando tudo do bebê, não sei o que. Aí ela falou assim, o sexo vocês já sabem, né? O menino, tipo assim, não teve nem surpresa. Se eu quisesse fazer um chá revelação, não tinha como. Mas pela quantidade de tempo que eu tinha, ela já imaginava que eu já sabia o sexo. Então, foi tudo muito rápido. E aí, pra mim digerir todas aquelas informações de que eu seria mãe, toda aquela responsabilidade, aquela coisa, sendo que eu tava criando momentos pra mim, eu tava esperando fazer coisas diretamente pra mim, curtir a minha vida e tal, não ter, assim, eu sempre fui muito responsável, mas não ter tanta responsabilidade que ia cair pra cima de mim, entendeu? Então, sempre quando vem alguém até mim me perguntar sobre gravidez e essas coisas, eu sempre falo, gente, não adianta as pessoas ficarem falando, porque vem muitas pessoas que engravidaram cedo, não sei o que, falar comigo, ai, Jennifer, por que isso, por que aquilo, eu não tô conseguindo aceitar. E eu falo, gente, isso é normal, sabe? Você vai chegar uma hora que você vai aceitar. Vai chegar assim que você vai entender e começar a aceitar bem, entendeu? Não aceitar tipo, ah, tô grávida, mas aceitar de tipo assim, ai, tô grávida, vou ser mãe, aquela coisa de você sentir aquilo, sabe? Porque não é fácil, não adianta as pessoas ficar, ai, gente, eu não sei o que, porque não é assim não, tá? Principalmente quando é de surpresa. Pra quem planeja gravidez e tudo mais, ok. Agora, pra quando eu não planejo, gente, é muito difícil. Mas foi essa a minha experiência sendo mãe, descobrindo a minha gravidez aos 6 meses. É, depois eu posso contar um pouco mais pra vocês sobre essa questão de aceitação da gravidez e tudo mais. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre que eu postar vídeo aparecer a notificação para vocês. E me sigam lá no Instagram, vamos ser bestes. É nóis, um beijo.